Ela só percebeu que a boate estava pegando fogo quando os olhos dela começaram a queimar. E nessa hora ela viu o tanto de fumaça preta que estava em volta dela. Só que aí, em vez de sair correndo desesperadamente, inalando mais fumaça tóxica, ela abriu a porta de um freezer próximo a ela. E por ter feito isso, ela aumentou e muito as chances de escapar com vida da Boate Kiss. Tanto que sobreviveu. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação, com ênfase na comunicação não verbal. E no episódio de hoje de Relatos Não Verbais, eu trago um relato pessoal envolvendo uma grande tragédia. O que eu vou falar não é um relato meu, mas sim de uma das sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, onde no caso essa sobrevivente demonstrou ali por meio da forma que ela adotou para passar pela tragédia, pelo incêndio, para sobreviver, ela demonstrou vários sinais do que a gente chama de o treinamento de uma vida. É um termo muito utilizado na área tática e também na área ali de primeiros socorros e também na área de segurança pessoal. Então vem comigo para esse relato. Me acompanhe. No dia 27 de janeiro aconteceria uma das maiores tragédias do Brasil e que infelizmente viria a acometer a vida de mais de 240 pessoas. Mas o nosso relato de hoje é sobre uma pessoa que sobreviveu e que lutou por sua vida com sabedoria e bravura. Nosso relato começa também no mesmo dia 27 de janeiro, mas bem antes do incêndio. Naquele dia, a jovem estudante do 6º semestre de enfermagem, protagonista desse relato, caminhava para a Boate Kiss. E não era a primeira vez que ela ia até aquele local. Na verdade, ela conhecia muito bem a estrutura da Boate Kiss, bem como a única saída do local. Afinal de contas, além de frequentar o estabelecimento, ela também trabalhava lá. E, inclusive foi naquela região onde ela trabalhava, ali atrás do balcão, que segundo ela, aquela noite da balada até então normal, porém com muito mais gente do que de costume, começou a mudar drasticamente. Tocava no palco a banda conhecida como Gurizada Fandangueira, quando de repente um dos integrantes da banda pega um equipamento pirotécnico voltado ali para fazer uma apresentação com fogos, enfim, um equipamento inclusive que não poderia ser utilizado em locais fechados, e pretendendo utilizar aquele equipamento pirotécnico num estabelecimento como a Boate Kiss, que estava repleto de irregularidades, que o vocalista da banda Gurizada Fandangueira começou ali o seu show de fogos. Quando ele começou então a soltar os fogos para o alto, rapidamente a espuma de isolamento acústico, que também se revelou extremamente irregular, começou a pegar fogo e o fogo então se alastrou rapidamente para um incêndio. E foi justamente essa espuma preta que ficava no teto, que ao pegar fogo, foi a principal responsável por causar asfixia nos jovens que inalaram aquela fumaça preta repleta de gases tóxicos naquela fatídica noite. É então que o relato da nossa protagonista se mistura com a situação toda da Boate Kiss. E vale a pena lembrar que estamos falando sim de uma tragédia que acometeu várias pessoas, centenas de pessoas. Mas aqui nesse vídeo o nosso foco é específico no relato dessa jovem estudante de enfermagem e como ela sobreviveu. Ela estava lá então atrás do balcão, trabalhando normalmente, quando percebeu toda uma gritaria, percebeu o calor, o fogo, as chamas, mas o que chamou a atenção dela, segundo a própria em um relato, foi a aparição daquela fumaça preta. Sim, ela começou a ver um monte de gente correndo para vários lugares, pessoas desnorteadas, pessoas gritando, mas aquela fumaça preta em volta dela começou a chamar a atenção fortemente e foi inclusive o que destacou para ela que algo não estava normal. O momento era desesperador, fosse pela gritaria, pelo calor, pelas chamas, pela fumaça preta, pela aquela sensação de pré-desmaio que essa fumaça dava ao ser inalada, pela falta de ar. Fosse pelo que fosse, a jovem estudante do 6º semestre de enfermagem estava assustada. Mas em vez de sair correndo, gritando e com isso apenas inalando ainda mais fumaça de gás tóxico, em vez de fazer qualquer coisa desse gênero, ela fez outra coisa. Ela abriu a porta de um freezer que estava ali próximo a ela e então colocou a cabeça dentro do equipamento eletrodoméstico, inalando o ar puro que tinha dentro do freezer. Foi então que ali, inalando aquele ar puro, se acalmando um pouco mais também, ela conseguiu se lembrar da vasta experiência dela, das vezes que ela esteve lá na casa, que ela conhecia muito bem o local, conhecia a estrutura e sabia exatamente onde ficava a única saída da Boate Kiss. E naquele momento ela tomou uma decisão. Em vez de sair correndo para vários lugares, para os banheiros, como muitas pessoas também correram, de sair correndo para as portas onde os seguranças estavam barrando, em vez de sair correndo, gritando e caindo no chão, até mesmo podendo ser pisoteada e morrer por conta disso, como muitas pessoas morreram pisoteadas, em vez disso, ela se concentrou e se posicionou para começar a correr de forma certeira para a única saída que ela já sabia onde é que estava. Antes de correr, porém, ela se lembrou que os olhos estavam queimando muito, então resolveu amarrar uma camiseta ali, enrolar uma camiseta em volta do rosto. Então,
Antes de correr, ela puxou ali o ar dentro do freezer 2 vezes e com esse fôlego, né, segurando esse fôlego e com a camisa enrolada no rosto, ela pulou o barzinho ali onde ela estava e correu de maneira certeira em direção à saída do estabelecimento. Enquanto corria, em meio a desespero e gritaria de várias outras pessoas, ela ali, com aquele ar puro, inalado no freezer, com a camisa enrolada no rosto, quase chegando na saída, tropeça e cai no chão. Nesse momento, então, ela é pisoteada por algumas pessoas que corriam ali, que também passavam pelo local de forma desesperada, obviamente. Mas ela consegue lutar, ela não desiste, ela é ajudada por uma pessoa até então desconhecida e, como já estava ali mais próxima da saída, consegue correr e sair com vida, chegando à liberdade do lado de fora da Boate Kiss. Algo que muitas e muitas outras pessoas, infelizmente, não conseguiram fazer. Apesar de ter ficado ainda alguns dias internada e até mesmo em terapia intensiva por conta de ter inalado, sim, aquela fumaça tóxica, em questão de apenas alguns dias, a jovem já estava em casa, sem nenhum dano físico, sem queimaduras, sem nenhum machucado. Claro que na questão psicológica os danos seriam extremamente diferentes. Impressionante esse relato, né? Quer ver mais relatos como esse, de situações reais, onde as pessoas conseguiram utilizar as suas habilidades para sobreviver ou para ter resultados melhores naquela situação, no calor da hora? Então você precisa se inscrever agora mesmo no canal Metaforando para acompanhar conteúdos como esses sempre que eu te avisar e também curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? Vamos continuar pro relato. Mas ainda assim o que salta aos olhos é a forma que ela lidou com a situação. Ela ter parado, ter pensado onde era a única saída, ter tido ali o tirocínio de abrir a porta do freezer, entendendo que ela não deveria inalar aquela fumaça tóxica, respirando o ar puro dentro do freezer, pensando onde é que ela ia correr, lembrando inclusive de até mesmo tirar a camiseta e enrolar na frente dos olhos para não se prejudicar ainda mais. Tudo isso, né, a forma que ela lidou com a situação é realmente muito, muito, muito admirável. E antes de eu partir aqui para o resumo final desse relato, né, para a moral da nossa história, vale a pena lembrar, pessoal, as outras pessoas que não fizeram isso, que agiram de outra forma, elas não são culpadas pelo que ocorreram, obviamente. A vítima não é culpada, né? Não é disso que a gente está falando. Nosso foco é no relato dessa jovem e como que as habilidades dela, o que a gente chama de o treinamento de uma vida, propiciaram para ela tomar determinadas atitudes que colocaram ela num lugar mais longe do que estar ali no centro da vitimização, ou seja, na posição de ser vitimada pelo evento, né? Pelo acidente. Pois bem, vamos lá então. O treinamento de uma vida, que a gente falou no começo do vídeo. O treinamento de uma vida pode ser definido como aquilo que você faz com frequência, que você treina, que você se informa, que você estuda e que, inclusive, será aquilo que você utilizará para responder de forma imediata em situações extremas e imprevistas. Ou seja, as coisas que você coloca para dentro da cabeça, o conteúdo que você estuda, que você lê, as coisas que você treina, isso tudo sem que você saiba é o seu treinamento de uma vida. Porque quando você estiver numa situação extremamente imprevista e de extremas adversidades, a sua resposta imediata vai ser agir de acordo com o seu treinamento de uma vida. Portanto, pegando o relato dessa jovem estudante, não sei se de repente por conta de estudar enfermagem, já estava ali no 6º semestre de enfermagem, ou seja, já tinha conhecimentos, por exemplo, sobre primeiros socorros, provavelmente conhecimentos acerca de preservar o seu próprio organismo, de lidar com situações em queimaduras, de lidar com situações de pessoas que poderiam ter inalado fumaça tóxica de incêndio. Não sei se por conta apenas disso, né, do curso de enfermagem, ou também por conta da criação dela, das pessoas que ela cresceu, que ela observava ao redor dela. Não sei se também por conta de conhecer as instalações, conhecer o estabelecimento, conhecer o local, já ter passado várias vezes por ali, já ter saído pela saída, já ter saído pela frente, pela entrada do local, já saber onde era de fato a única saída. Provavelmente por conta de todas essas informações, o treinamento de uma vida dela, né, o que ela tinha para responder àquela situação adversa e imprevista, era algo diferente e que ajudou muito ela num momento totalmente imprevisto e de extrema adversidade. E basicamente essa é a moral dessa história. É ter consciência de que tudo que você faz, a forma que você estuda, as coisas que você estuda, as pessoas com quem você se relaciona, o que você treina, se é que você treina alguma coisa, tudo isso está montando o seu treinamento de uma vida e ele vai ocorrer quando você for pego numa situação de extrema emergência, numa situação extremamente imprevista. Um destaque muito importante especificamente nesse relato é o autocontrole emocional que ela teve nessa situação. Porque parar, pensar em respirar dentro do freezer primeiro, lembrar onde é a saída para correr de forma objetiva para lá, ao invés de ficar gastando tempo correndo para outros locais. Lembrar de tirar a camiseta, enrolar em volta do rosto para não queimar os olhos, né, para poder enxergar melhor, para não queimar nada. Isso tudo não ocorre de forma instintiva, né? Muitas pessoas não vão tomar essa decisão. Ou seja, ela ter agido de forma imediata nessas atitudes refletem o treinamento dela de uma vida. E, como eu falei, o autocontrole emocional provavelmente esteve presente ali na vida dela em vários outros momentos antes
dessa situação, desse evento trágico. Então é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Lembrar sempre de que tipo de conteúdo vocês estão colocando para dentro da mente de vocês. Lembrar sempre de manter o corpo em atividade, manter a cabeça em atividade e exercitar e manter também o seu autocontrole emocional em atividade, porque pode ser que em uma situação adversa e extremamente imprevista, a sua resposta, o seu treinamento de um dia seja algo muito bom e crucial para que você passe por aquele evento imprevisto da melhor forma possível. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse relato e quer ver mais relatos como esse, já se inscreve aqui no canal Metaforando. Caso não seja inscrito, comente aqui quais outros relatos você gostaria de ver sendo compartilhados aqui nesse vídeo. Lembrando que o material que eu utilizei para passar esse relato para vocês, todo o material, já que o relato não é meu, está disponível aqui no primeiro comentário aqui desse vídeo. Tá certo? Curta esse vídeo também e compartilhe com quem você acha que precisa. Vejo vocês por aí então no próximo vídeo. Valeu!